vídeo antes de começar aqui o programa do Podcast MX. Cadê? Tem um videozinho? Me disseram que tinha. Pronto. O Foi, Raimundo cadê? dos Queijos, patrimônio de Fortaleza, faleceu aos 90 anos, né? Tá Que fica certo. aqui o nosso sentimento dessa casa, para toda a família. E a gente pediria, senhor presidente, um minuto de silêncio, antes de eu começar a minha fala, toda a família, todos os amigos desse patrimônio da cidade de Fortaleza, o Raimundo dos Queijos, que falece hoje, aos 90 anos. Acabei de receber essa notícia, fiquei até assim abalado, que eu estive lá conversando, e acabei de receber, viu? A gente fica até assim, meio, sem saber dar notícia de uma hora para outra. Então, aqui eu queria que os senhores vereadores, nós tivéssemos aqui um minuto de silêncio nessa casa, em homenagem a esse cara que deixou esse grande legado para a cidade de Fortaleza. Era um ponto turístico ali da praça ali do Ferreira ali, né? Eu Eu tenho uma amizade pessoal, senhor presidente, só para esclarecer a população Não, de pronto, Fortaleza. que a gente pede aqui até desculpas Meu aqui. vereador, só para esclarecer, eu liguei, acabei de ligar, falei com o próprio Raimundo, né? Graças a Deus, né? Eu tenho uma amizade pessoal Raimundo com ele, com a família. Sábado nós estivemos juntos, tomamos café Deixa eu ver junto, aqui. conversamos. Só para esclarecer e não procede aí Graças a a Deus aqui, informações. então aqui me deram Só para esclarecer. me deram aqui a notícia que é errada, graças a Vamos Deus. só colocar Viu? em ordem aqui, Obrigado, vereador. Viu, Toma? Toma. Graças a Deus, né? Só, pronto. A Viva começa então com esse vídeo aí, com essa gafe lá na sessão ordinária da Câmara Da Câmara Municipal de Municipal Fortaleza. Fortaleza. Que isso, que momento. Não, Momentozinho. Que isso, e- como é que e- pode? Você está vivo. não, Ainda mas bem. pode. Melhor Pode gafe uma vez. possível. Uma vez, o Antônio Carlos Magalhães, que tinha sido nos anos 70, não sei se 80, não, acho que 70 só, e para trás também, governador da Bahia 3 vezes, o Antônio Carlos Magalhães sai uma notícia na agência Broadcast do estado de São Paulo. Antônio Carlos Magalhães morre. Aí foi aquele negócio, é uma agência muito importante, a notícia repercutiu. Aí, dali a 10 minutos, aí o chefe da agência recebe uma ligação do próprio Antônio Carlos Magalhães pedindo, olha, se der para retificar, tudo bem, se não der, não tem problema não, não sei o quê. Isso acontece nas melhores famílias. Pois é, É... eu Hein, sei que diga. o do Sarney, né? O perfil contando, enfim, a morte de Sarney já está pronta lá no Senado, desde a época que ele era o presidente do Senado. Tô falando de 20 anos atrás. Tem Tem 20 20 anos anos, que é. Aí prepararam, vai sendo ainda bem que atualizado. não teve gafe, voltaram antes da hora. Sarney, espero que viva por mais várias décadas, mas já está pronto há 20 anos lá o itinerário da morte do Sarney, aquela. Mas os jornais sempre tinham que fazer isso com pessoas de idade avançada, porque você não poderia ser surpreendido. Aí você correr atrás para fazer um perfil de um ex-presidente, de um presidente de Senado de última hora, é sempre complicado. E naquela Ah, época não tínhamos essa facilidade. Consulta o Google, faz não sei o quê, entrevista o Google. Não tinha essas coisas. Então era tudo recorte, tinha as pastas no departamento de pesquisa dos jornais com recortes que iam alimentando ali aquela pasta, uma pasta para cada pessoa. Quando eu trabalhei no ah, Correio Brasiliense, a gente fez. A gente tinha o obituário, como se diz, do Jorge Amado pronto vários meses antes, ele já estava meio doente, dele falecer e tudo. Enfim, quando você olha, pega o de última hora, que é complicado. Agora, essa Câmara Municipal de Fortaleza, eu sei de algumas histórias famosas dela. Uma, vou contar rapidamente, era de um vereador que, fazendo um discurso, disse: Olha, nós estamos diante de um impasse. Aí ficou todo mundo ali, impasse?
porque a palavra é impasse, né? Ah, Impasse. É, estamos diante de um impasse, não sei o quê, papapá, não tem saída, não sei o quê. Aí um outro vereador interrompeu ele, pediu uma parte e disse: será que o prezado colega não está se referindo a impasse? Aí ele disse: não, impasse tem saída. Impasse não tem nenhuma saída. Entendeu? Impasse é o impasse sem nenhuma saída. você não, Mas, não tem mas entendi. enfim, quem também está com dificuldade de saída aí é o seu Tarcísio de Freitas, né? E ora diz que é candidato, ora desmente que é candidato, aí todo mundo faz questão de não acreditar nele. Eu nunca vi isso. O cara Vamos dizer, mostrar, ó, tem Tarcísio aí? Vamos tem, mostrar o tem. vídeo do Ele Tarcísio visitou, saindo ele visitou o do Bolsonaro Bolsonaro. ontem aqui. Bota aí, Alice, o vídeo do Bota aí, Tarcísio. Alice. A proposta do Paulinho da Força de dosimetria satisfaz o presidente? Vocês discutiram essa alternativa? não nos satisfaz. Não satisfaz? Não. Não satisfaz porque a gente não tem que estar tratando de coisas, de A pessoas que estão respondendo por dosimetria. crimes que não Satisfaz cometeram. ou não? Todo mundo sabe disso, até no Supremo sabem disso. Então essa história já foi longe demais. Então você não pode falar em redução de penas de 2 crimes quando tem pessoas que estão presas por organização criminosa armada, gente que nunca usou arma de fogo, depredação de patrimônio público, de pessoas que nem estavam em Brasília. Quer dizer, é uma grande injustiça e que não é reduzindo as penas que você vai recompor isso e mais. E as outras investigações, também, no meu ponto de vista, ilegais, que continuam lá sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e que vão continuar abertas, vão continuar sendo usadas como instrumento de pressão sobre, em especial, os políticos do espectro da direita. Então tem muito mais coisa em jogo do que isso, gente. Então a anistia tem que ser para todo mundo, incluindo o presidente Bolsonaro, e a única forma que nós vamos ter de conseguir virar essa página e aí sim priorizar as coisas ali que precisam ser tratadas pelo Congresso Nacional. Só para encerrar, gente, o que a gente está aqui, né, para reafirmar nosso apoio, nossa solidariedade, nossa amizade ao presidente, para dizer que independente de qualquer coisa nós estaremos juntos. Eu acho que nós acreditamos nesse país, acreditamos que esse país pode ter um caminho diferente, um reencontro com as suas vocações, um reencontro com aquilo que a gente está desperdiçando em termos de oportunidade. Está aí o Brasil com um sério problema fiscal que precisa ser olhado. Se isso não for olhado, a gente vai ter uma trajetória de dívida que vai explodir. Tem problemas de segurança. Eu acho que nós temos fórmulas, nós temos receitas, a gente sabe o que pode dar certo e a gente vai estar unido nesse propósito e unido sempre com o presidente Bolsonaro, que é a grande liderança de um movimento que era envergonhado, que ganhou corpo, ganhou as ruas. Tá bom, gente? Obrigado, gente. Obrigado. E Tarcísio fazendo. Foi nessa ocasião. Veja como eles disputam a atenção dos jornalistas. E Tarcísio não estava com uma cara boa. Eu acho que ele não. Pô, ele é o governador de São Paulo, o outro é um senador, por mais importante que um senador seja, mas no caso ali era um senador, filho do Bolsonaro. Aí a palavra do Flávio Bolsonaro, vamos dizer, é sempre mais questionável do que a do Tarcísio, embora os dois ultimamente estejam se equiparando. Mas aí o Tarcísio já tinha dito pouco antes de falar dessa dosimetria, que significa, como eu estou cansado de dizer aqui, é a anistia para os golpistas da raia miúda. Aí ele chama dosimetria, ou seja, dosar a pena, significa reduzir a pena. Muito bem. Mas antes de falar disso, o Tarcísio tinha anunciado mais uma vez: eu serei candidato à reeleição pelo estado de São Paulo. Aí os jornalistas não acreditam. Todo dia eu leio, quase todo dia, ultimamente, eu leio o Tarcísio dizendo, em algum lugar, porque antes ele dizia isso aos cochichos. Não, agora em qualquer lugar ele diz, eu não serei. Aí todo mundo, quá, 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 olha aí. Ele está dizendo que não vai ser, que vai ser candidato ao governo de São Paulo. Vai nada, vai ser candidato a presidente. Porque a torcida, sejam dos desinformados, sejam dos supostamente informados, como são os jornalistas, e a torcida refletindo aí, principalmente o desejo das elites mais poderosas desse país, de que querem o
Tarcísio, para ser candidato a presidente, para enfrentar Lula, para derrotar Lula. E se não derrotar, ele é muito jovem, poderá ser candidato em seguida, porque aí o Lula já não poderá ser candidato a um quinto mandato presidencial. Por problema de idade e problema de lei. Você só pode ter uma eleição e uma reeleição imediata. Muito bem. Aí fica, não, mas se ele perder dessa vez, aí ele é o candidato da próxima. Como se o tempo não passasse, as coisas não acontecessem e não pudessem mudar a história. E não, agora não é mais Tarcísio, não, realmente é fulano, é ciclano, isso pode. E aí o Tarcísio fica nesse doce dilema, porque é o dilema. Se o cara não for candidato a presidente da República, ele deverá seguramente se reeleger governador de São Paulo. É mal? É ruim? É ruim esse dilema? Esse dilema é ótimo. Seria ótimo para qualquer pessoa. Não para aquelas extremamente ambiciosas que aí ficam cegas. O doutor Tancredo Neves dizia: olha, nada ilude mais do que a política, ilude até muito mais do que o amor, ele dizia. As pessoas simplesmente elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Então, Tarcísio está no melhor dos mundos. Vai governador de São Paulo de novo, que significa mandar no segundo maior orçamento do país, só perde para o orçamento da União, da Federação de todos os estados, ou o Tarcísio se candidata a presidente da República. Aí, quem é que não gostaria de estar nesse dilema? Mas, de fato, Tarcísio, E o Tarcísio, por mais que ele diga, eu não sou candidato, as pessoas, não, é candidato sim. tá nessa, né? É mais a torcida das pessoas para que ele seja do que qualquer outra coisa. Mas diga, O Guga. Centrão quer manter essa narrativa de Tarcísio candidato. Então, tem sido ventilado essas notícias aí de que o Centrão está pressionando o Bolsonaro para que aponte sim o Tarcísio como candidato, porque realmente essa perspectiva de ter o governador de São Paulo como o concorrente do Lula agora não parece mais a que ele estaria embarcando, né? Não parece mais isso que vai acontecer. Está cada vez mais mudando essa história. Até semana passada, estava todo mundo apostando que o Tarcísio estava se empenhando de fato para ser o candidato a presidente. Agora ele mudou o discurso, tem gente dizendo que ele percebeu que é melhor concorrer por uma eleição já garantida, que é a reeleição de São Paulo, do que desafiar o Lula, e ele de fato mudou um pouco o discurso dele, ele passou a bater menos na justiça, apesar dele não ter comparecido ao evento de posse do novo presidente do STF, do Edson Fachin, ontem, no mesmo horário, ele preferiu se reunir com Jair Bolsonaro, que passou a imagem de que ele estaria do lado dos golpistas e não da justiça. Ao mesmo tempo, ao sair do encontro com Bolsonaro, a leitura que foi feita é que ele pegou muito leve com o STF e que ele antes estava acelerando e batendo mais no STF, que agora ele está tentando, portanto, amenizar as críticas, já que não estaria mais interessado em concorrer à presidência. Se ele tivesse, ele continuaria, forçando mais esse embate com o STF e que ele agora estaria disposto a disputar a reeleição. Essa é que parece ser, portanto, a nova intenção ou a real intenção do Tarcísio. Mas você acha que é isso mesmo? Ele hoje está desistindo? Que parece que ele está Olha, desistindo eu estou de cansado concorrer desse à negócio, presidência? eu tô cansado desse negócio de leitura. A leitura feita, eu estou dizendo, não é pela expressão, não é a expressão que você usou, eu estou dizendo, as leituras são as mais variadas. Aqueles que torcem por Tarcísio leem qualquer gesto de Tarcísio. Não, se ele está dizendo que ele vai ser candidato ao governo de São Paulo, é porque ele é muito esperto, está sendo até subestimado. Ele é esperto, ele está se protegendo, ele está querendo sair da linha de fogo, do meio do tiroteio. Então ele diz isso porque ele só dirá mais adiante que é o que será candidato a presidente se tiver o apoio de Bolsonaro, que certamente terá,
Isso tudo faz parte de uma leitura. A outra leitura é isso, não, está claramente, pelo amor de Deus, o cara vive ultimamente repetindo isso. E não é só em declarações públicas que você pode dizer até, não, isso é uma estratégia do Tarcísio, nem em declarações para dentro, para a sua própria equipe. Estou fora dessa, não quero mais essa. É o que ele tem dito. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que aspira ou aspirava a suceder o Tarcísio no governo de São Paulo, ele parou com as articulações dele para sua própria candidatura ao governo, porque está achando o Tarcísio, está insistente demais com essa história de ser de novo governador, vai ver que ele vai querer mesmo ser governador de novo. Aí o Kassab, que é o principal secretário do governo, Tarcísio Kassab, que é o presidente do PSD, um dos maiores partidos desse país, e secretário do governo do Tarcísio, ele diz: não, então eu vou começar a incentivar mais, cada vez mais, a candidatura do Ratinho Júnior, governador do Paraná, porque é filiado ao PSD do Kassab. E o Kassab está em plena campanha em São Paulo, reunindo empresários, não sei o quê, banqueiros em torno do Ratinho Júnior. Será que todo esse pessoal, vamos dizer, da cozinha do governo Tarcísio, que está assim como Ricardo Nunes, como Kassab, como outros, estão completamente equivocados? Só a gente que está sendo enganado aqui fora? Não sei. Não vou oferecer nenhuma alternativa a essas duas leituras, porque eu não sei. Eu acho que a essa altura só o Tarcísio sabe de fato o que ele quer. E por que é que ele está hesitando em dizer que vai ser candidato à República se ele quer ser candidato para presidente da República? Pode ser que ele tenha visto as dificuldades para isso. Por que esperar o apoio de Bolsonaro? Primeiro, Bolsonaro poderá dar esse apoio mais adiante, poderá não dar esse apoio, poderá apoiar outro candidato, poderá apoiar o próprio Tarcísio e lá no meio da campanha, por qualquer razão, desistir do Tarcísio. Ou então Bolsonaro vai cobrar caríssimo ao Tarcísio esse apoio. Olha, tem que botar de vice seu para vice-presidente da República, sei lá, Michele ou Flávio Bolsonaro. Só não pode Eduardo, porque esse, se chegar aqui, vai ser preso. Então fica difícil. Sei lá o que é que está dentro da cabeça do Tarcísio. Agora, é de se supor que os que estão em torno dele mesmo tenham uma ideia, pelo menos. Uma ideia melhor do que qualquer outra que a gente tem aqui fora. Mas Olha, a política é assim. pois A é, política é assim. o que Mas parece. ontem, mas ontem, Guga, ficou claro a escolha do Tarcísio. Não é só por uma coincidência de horário, não. Tarcísio estava liberado ontem para se reunir, liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, para se reunir com Bolsonaro. Mas Alexandre de Moraes não estabeleceu a hora de chegada nem de saída da casa do Bolsonaro. Bolsonaro. Se Tarcísio queria ir à tarde para a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Supremo esse que ele, Tarcísio, atacou naquela última manifestação feita até agora pelos bolsonaristas na Avenida Paulista, que ele atacou, ele teria ido. Era só visitar Bolsonaro, sei lá, a partir de 10 horas, 11 horas da noite. Isso é uma conversa de uma hora e meia, principalmente para um homem que se diz tão abatido como o Bolsonaro, com soluços intermináveis, achando que pode morrer a qualquer momento, ou fingindo que acha que pode morrer a qualquer momento, e implorando uma prisão domiciliar se ele tiver que cumprir a pena de 27 anos e 3 meses que ele foi condenado. Ele pode ir lá, chega lá meio-dia, conversa com Jair Bolsonaro até 1h30, 2 horas da tarde. A posse começou só depois das 16 horas. Ele não foi a essa posse, onde tinha, aliás, 3 governadores de direita, porque ele não quis ir. Por isso, apenas isso. Claro, porque se ele Certa, for, aí ele certamente fecha as seria mal portas visto. para a Certamente extrema-direita, se- imagina.
sai da Sim, sim, casa do Bolsonaro e visita o STF. Imagina a repercussão dentro da bolha dos tio claro, Frank, claro, da turma que se claro, explode lá na frente do claro. STF, Ele do se Paulo prejudica. Figueiredo. Paulo Figueiredo, aquele que está junto com o Dudu Bolsonaro sabotando o Brasil e pedindo sanções. Imagina, essa turma não ia perdoar. E o Tarcísio quer manter aberta a porta para quem sabe ainda concorrer à presidência. O que dizem é que ele vai ficar aí, topando engolir as broncas, engolir os sapos, passando por qualquer constrangimento que for necessário, passar até que Bolsonaro o indique como candidato a presidente, porque se Bolsonaro não fizer isso em tempo hábil, ele vai concorrer à reeleição, já que o entorno dele coloca como a reeleição certa. Ele não tem como perder. Na cabeça dessa turma, é uma reeleição certa, as pesquisas apontam para uma reeleição relativamente certa, mas a gente sabe que eleição é eleição. E a esquerda quer se preparar e colocar em uma chapa, quem sabe Márcio França com Alckmin, tem nome para bater de frente, sim, com o atual governador, apesar dele ser o favoritaço. Mas ele vai engolir sapo, ele vai passar por esses constrangimentos de ter que ficar com a imagem de alguém que está do lado dos golpistas, como esteve ontem, e não do STF. Senão ele fecha a porta. Senão ele vai Mas levar bronca do Paulo. deixa eu fazer, quem está perdidaço sou eu. Deixa eu fazer um pedido aí, Alice. Alice, cadê o cronômetro? Eu não sei quanto tempo a gente já está gastando de A gente já tem um programa. tempinho, viu? Já tem Eu vinte e só três posso minutos. ter. Sim, mas não vai aparecer. Olha, a Ah, gente tem uma hoje. Por que não imagem vai ter? aqui, né? Pronto, a gente tem uma imagem aqui de ilustração do Tarcísio, Alice, que está aqui no roteiro. Que ilustração seria essa? A visita do Tarcísio? Eu não sei que ilustração seria, mas se tiver, é hora de jogar. E olha aí a imagem ontem. Ah, era essa. E olha ali a imagem do Lula, então, lá no Supremo, na posse do Edson Fachin, que Não, não agora contou com a trocaram a presença imagem de novo. do Tarcísio, Agora é mas de. Não, tá ótimo isso. Agora trocaram a imagem. Agora a imagem de novo do Tarcísio. Do Tarcísio. Agora voltou essa, essa vamos deixar imagem nessa bonita. então. Olha Do... aí, faltou quem? Faltou só o Tarcísio. Quais foram os governadores de Não, direita não, que não. estiveram lá Não, mas ontem? nessa. Peraí, vamos parar com má vontade com o Tarcísio. Nessa foto não tem nenhum governador de direita, nem de Claro, esquerda, nem claro. de nada. Nessa Aí daí só tem não. Lula, Janja, E quem o foi que esteve casal lá de direita? Fachin e o casal Xandão, quer dizer, Alexandre de Moraes ali do lado direito. Não, estava lá, tava, não sei, um deles que eu vi assistindo a posse foi o do Rio Grande do Sul, Ah, o Leite, Eduardo Leite, Eduardo Leite. que se filiou ao PSD do Kassab, achando que pode ser ele o candidato e não Esse é o o iludido. Ratinho. Enfim, é ilusão, é ilusão. Celina Ah, Leão e Cláudio Castro. Celina tava o Leão é a governador do vice. Rio. Zeme Ah, Caiado. Zema do Zé Rio de Micaiado, Minas e tá, Caiado lá tá. de Pois é. Goiás. Pois é, faltou apenas assim, de maior destaque, faltou o Tarcísio de Freitas. Só ele, né? Olha, a gente Eu está vou, com eu vou convidado aí, ficar hein? eu vou ficar te enchendo o saco, Alice. Quantos minutos já, Alice? Então, já está em Assim, 25. hein? Em 20. 27. Eu acho que está na hora da gente entrar com o nosso convidado de hoje, porque lá em Portugal nós Entrar com tivemos a, convidado. nós tivemos a aprovação